socorro. Socorro bem presente na tribulação. Ai, Jeová. O título aqui dessa parte da Bíblia que eu vou ler está assim: as atitudes demonstram a fé, não é? Amém? Marcos, pode abrir aí? Mas está todo mundo com a Bíblia aberta, né? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá? Que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Grava isso aí, tá? Assim também a fé, se não tiver obras, as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a tua fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras. Não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te louvamos por aquilo que tem falado aos nossos corações. Mas muito mais do que isso, Senhor, nós te agradecemos pela tua presença real nas nossas vidas e no nosso meio, Senhor. Te louvamos porque tu estás aqui hoje, Pai. Nós temos essa certeza porque a tua palavra é inerrante e ela diz que onde estiverem dois ou mais reunidos em teu nome, tu ali estarias. E eu sei que tu estás aqui hoje, Papai. Eu sei que tu estás aqui hoje, Jesus. E eu sei que tu estás aqui hoje, Espírito Santo. Que tu venha, Senhor, operar grandes maravilhas no nosso meio. Senhor, pessoas estão aqui hoje para ouvir a tua palavra, e não permita que eu venha falar nada de mim mesmo, Senhor, mas que eu venha falar aquilo que te apraz, aquilo que vem direto do teu trono, aquilo que é a tua vontade, Senhor. Que tu venha nos abençoar nessa noite, Pai, nos alimentando com a tua boa palavra. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Só baixa um pouquinho o vermelho para mim. Irmãos, essa palavra ela é uma palavra que é bem conhecida, que fala que a fé sem obras, ela é morta. A pergunta que eu te faço nessa noite aqui: a palavra de Deus, ela erra? Sim ou não? Não. Mas eu vou te mostrar um texto aqui que vai te confundir a cabeça. Porque parece que Deus errou. Parece que Deus está falando uma coisa num texto e está falando outra no outro texto. Vamos abrir a palavra? Gálatas, capítulo 2, versículo 16. E depois nós vamos abrir em Efésios, capítulo 2 também. Mas abre primeiro aí em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Olha o que está escrito:
sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ué, nós acabamos de ler que a fé sem obras é morta, e agora em Gálatas 2 está dizendo que porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Como é que é isso? O que está acontecendo? A palavra está errada? Vamos ler outro texto para a gente ver. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Olha o que diz. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, não por obras, para que ninguém se glorie. Olha que coisa, irmão. Nós lemos em Tiago dizendo que a fé sem obras é morta. E nós lemos em Efésios e em Gálatas que pelas obras, né, você é justificado pelas obras da lei. E lá em cima está dizendo que não por obras, mas para que ninguém se glorie. A salvação vem pela graça. Então, parece que tem uma coisa aí meio estranha. Olha lá. Esse foi o post que eu coloquei outro dia, para aqui para o culto, né? Você tem certeza da sua salvação? Qual é o caminho que você tem seguido? Qual é a escolha que você vai fazer? Céu ou inferno? Isso está diretamente ligado, irmãos, a isso aqui, que a gente acabou de ler. A fé sem obras é morta, mas também você não é salvo pelas obras, você é salvo pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Parece uma coisa meio esquisita, mas como nós temos a certeza que a palavra de Deus, ela não foi escrita por inspiração humana, mas foi escrita pela inspiração divina através dos homens, nós vamos entender o que Jesus está querendo dizer para nós aqui hoje. No primeiro momento que você lê lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14, ele começa dizendo assim, ó: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá disso, ou daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago está tentando resolver uma confusão que foi criada pela frase de Paulo aqui. Quando Paulo diz que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Jesus, ele veio a esse mundo porque nenhum de nós, nem eu, nem você, nem aqueles que viveram antes de nós, tinham condições de fazer o que Jesus fez. Jesus verteu o seu sangue naquela cruz para pagar uma dívida que eu e você não tínhamos condições de pagar. Havia um edito de dívida contra nós. E qual era o edito de dívida? Morte. Eu precisava morrer. Não era Jesus que tinha ido na cruz. Não era ele que tinha que estar lá. Mas era eu e você, éramos eu e você. Quando o homem peca lá no jardim do Éden, onde Deus coloca à disposição de Adão e Eva, coloca à disposição tudo que havia no jardim, e Deus diz para eles assim, olha, vocês podem comer de tudo que está aqui. Todas as coisas aqui são prontas para você, para vocês dois. Mas só uma coisa, dessa árvore aqui, e ele apontou para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa vocês não vão comer. Mas irmãos, existe também, ou existia e ainda existe, um opositor das nossas almas.
Existe alguém que não quer que você chegue até o final da sua jornada. Existe alguém que não quer que você entre no reino dos céus. Existe alguém que não quer que a sua alma seja salva. Talvez o seu corpo ainda não entenda isso hoje, mas a sua alma clama por Jesus. A sua alma clama por salvação, porque ela veio de lá. O seu espírito e a sua alma, ela veio do céu, ela veio direto de Deus. Quando o homem foi feito por Deus, a sua imagem, a sua semelhança, diz a palavra que Deus soprou do seu espírito dentro do homem. Então você carrega algo que vem da eternidade. E esse algo que você carrega aí dentro, vai depender das suas escolhas, se ele vai voltar para lá ou não. E Deus quer que você entenda isso nessa noite. Qual é o caminho que você vai seguir? Por isso da pergunta, céu ou inferno? Qual é a sua escolha? Porque não existe outro caminho, outros caminhos. Só existe céu e só existe inferno. Um engano do maligno é dizer que você tem um lugar separado para você ficar esperando qual lugar que você vai tomar. Isso não existe, irmãos. Na Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que só existem dois caminhos, ou o céu ou o inferno. E ele chega a comparar esses dois caminhos, o céu com um portão estreito, com um caminho estreito, e o inferno com um portão largo, com um caminho largo, mais fácil. Mas o problema é que quando você entra pelo caminho mais fácil, vai chegar uma hora que o caminho vai começar a se estreitar. E aí, quando você perceber que você foi enganado, não tem mais como voltar. Então Jesus está dizendo para nós assim, olha, preste atenção. E ele começa a Tiago aqui dizer, né, tentando explicar o que Paulo havia ensinado em Gálatas, dizendo que vamos ler aqui para a gente não se perder, né? Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Isso houve um mal entendido naquela época, que eles acharam que era simplesmente o fato de você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já estaria salvo. E muitas vezes a gente pensa que é realmente só isso, mas não é só isso. Isso também faz parte da tua salvação. Porque a Bíblia fala que se você não confessar Jesus com os teus lábios, você não será salvo. Então você precisa confessar, você precisa dizer. Mas existe uma outra parte que muitas vezes a gente não consegue entender. E muitas igrejas confundem isso e dizem assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Por que se fala isso? Porque a Bíblia diz que a pessoa só lê uma parte. Diz assim, se você confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador, você será salvo. E é verdade. Mas não para por aí. E aí Tiago então está tentando explicar aquilo que Paulo falou e não explicou talvez. Está tentando dizer, olha, essas obras que Paulo está dizendo, as obras da lei, são impossíveis para nós praticarmos e cumprirmos. Você pensa que a lei de Moisés era formada por 600 e tantos itens. E a lei dizia, se você deixar de cumprir uma, você já está condenado. Então como é que alguém vai ser salvo por um negócio desse, irmãos? A lei vinha e te mostrava que você era pecador. A lei te mostrava que você estava errado. Mas você não conseguia cumprir todas elas, porque eram impossíveis de ser cumpridas. Como que eu vou me salvar então por isso? Por isso Paulo disse assim, olha, pelas obras da lei, você não vai ser justificado. Por isso Jesus teve que vir em forma de homem, verter o seu sangue naquela cruz, porque através da graça de Cristo, nós pudéssemos então alcançar a salvação, a justificação pela graça de Jesus. Hoje, você está aqui, se você não sabe disso, fique sabendo que se você tem a oportunidade de ser salvo hoje, é graças à morte e à ressurreição de Jesus na cruz por você e por mim. Ele nos justificou. O que quer dizer isso? Ele nos tornou justos diante de Deus. Você imagina que antes de Cristo, nós não éramos justos. Nós éramos aqueles que
desobedeceram. Deus me mandou não comer daquela árvore, e eu fui lá e comi daquele fruto. E não satisfeito daquele fruto, de eu ter comido aquele fruto sozinho, eu fui lá e entreguei para o meu marido. E a culpa não foi da mulher, irmãos. A culpa sempre é de Satanás. Mas muitas vezes Satanás ele tenta nos enganar, né? Dizendo assim: você é culpado. Você não tem mais jeito. Você não pode. Você não tem como chegar na eternidade de Deus. Você não tem como entrar no reino dos céus mais. Mas Jesus veio para quebrar toda a obra do diabo. Você devia estar glorificando isso aí, a glória, irmão. Você devia estar dizendo a Deus assim: Senhor, obrigado porque tu me justificou, Senhor. Obrigado porque tu me livrou das garras do diabo. Porque você, irmão, foi agora colocado, você foi trazido do reino das trevas e foi colocado no reino do Filho do seu amor, chamado Jesus Cristo. Foi por causa disso que ele veio, para te dar a oportunidade de estar aqui ouvindo essa palavra e dizer assim: olha, você tem uma chance de entrar no reino dos céus. Existe uma chance para você. Mas vai chegar um dia que essa chance vai se acabar. Vai chegar um dia que a arca vai se fechar. Eu lembro que eu vi um filme uma vez e a frase que a pessoa falou no filme dizia assim: olha, sabe qual é a grande armadilha do diabo? É te levar para dentro de uma cadeia, para dentro de uma cela, deixar a porta aberta para te dar a falsa sensação de que você está livre. Para pensar nisso. Muitas vezes a gente está aprisionado em algumas coisas que a gente acha que não está. Mas é só uma falsa sensação. A porta está aberta, mas eu estou lá tão distraído com as coisas que Satanás tem colocado para mim, que eu não tenho desejo de sair daquilo, e então eu continuo lá. Mas aí o complemento da frase do filme, ela diz assim: mas vai chegar um dia que a porta vai se fechar. E a pergunta para você nessa noite aqui: se você está aqui hoje, preste atenção nisso. Se você está aqui hoje, foi porque Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe aqui, o Espírito Santo te trouxe aqui, para você parar e para pensar assim: olha, minha vida, as escolhas que eu fiz até hoje, será que elas vão me levar para o céu ou vão me levar para o inferno? O que está acontecendo na sua vida hoje? Será que você não pode ser que esteja dentro de uma cela com a sensação de que está livre, mas a porta pode se fechar a qualquer momento? Eu vou te falar uma coisa nessa noite aqui, meu irmão, minha irmã, que Jesus ele tem a solução para você sair desse aprisionamento. Jesus é o único que pode te estender a mão dentro dessa cela e te puxar para fora. Jesus quer fazer isso conosco. Mas Ele não quer que a gente viva enganado. Muitos estão se perdendo, achando que estão se salvando. Existe um versículo que está em Mateus. Eu vou ler para vocês. Mateus capítulo 16, versículo 24, que diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Para pensar nisso, irmão. Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder ela. Mas ele diz assim: e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Você para pensar num negócio desse? Será que nós realmente estamos perdendo a nossa vida em favor de Jesus? Porque é o único caminho para eu sair da cela. Preste atenção nisso. O único caminho para eu sair de dentro dessa cela é perder a minha vida em favor de Cristo.
Não existe outro caminho. Não existe outro jeito. Às vezes a gente fica passando uma vida inteira procurando um jeito de ser feliz, né? Tem um filme que você já deve ter visto chamado assim, A Procura da Felicidade. E o cara passa um perrengue no filme inteiro para chegar no final do filme e encontrar um pouquinho de felicidade que a qualquer momento alguém pode tirar dele. A felicidade que nós procuramos aqui na terra, irmãos, ela é limitada, finita e ela é falha. Mas a felicidade que há em Cristo Jesus, ela é infinita, ela é ilimitada e ela nunca falha. Nunca vai falhar. Jesus nunca vai falhar contigo. O homem, o pastor Emanuel, as pessoas, elas podem falhar com você. Elas podem até te levar a um estado de miséria, a um estado de tristeza, a um estado de sei lá de quê. Mas Jesus não. Jesus, ele pode até mexer com o seu interior. E é isso que ele quer fazer. Não existe outra forma de você mudar de vida se você não mudar por dentro. Você entende? Não adianta você trocar de roupa, mas se dentro está tudo sujo, não adianta. Não adianta você querer limpar um vaso só por fora, se por dentro ele está imundo. Quando você jogar uma água, a água vai se tornar suja do mesmo jeito. Mas quando você encontra Jesus, sabe o que ele faz? Ele quebra o vaso. Ele nem limpa o vaso não. Ele quebra o vaso. Por que você pode perguntar assim, mas por que Jesus quebra o vaso? Ao invés de passar um pano, né? Limpar por dentro. Sabe por quê, irmãos? Tem determinadas coisas em nós que não dá para passar pano. Não dá para passar pano. Tem determinadas coisas em nós que precisam ser quebradas. São coisas tão enraizadas lá atrás, coisas que vieram de tão longe, que se não forem arrancadas de nós, não há como nós sermos cheios do Espírito Santo. Não há como. Eu tiro pela minha vida, irmãos, coisas que eu tinha como parâmetros, né? Que vinham dos meus avós, que vinham da minha família, e que eu achava que aquilo era um porto seguro para mim. Mas Deus falou assim, olha meu filho, você quer realmente vir após mim? Você quer ser meu discípulo? Você quer ser meu seguidor? Você quer pregar minha palavra? Você quer viver a realidade do Evangelho? Eu vou ter que quebrar. Vou ter que te quebrar. Eu vou ter que, moer. E eu vou te falar que é difícil. Mas não existe coisa melhor do que ser reconstruído pela própria mão de Deus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Não existe jornada sem cruz, irmão. É uma mentira o que falam para aí. Vem para Jesus e você vai ter uma vida tranquila, sem problema, sem nada. É mentira. É mentira, irmão. Mas quando você vier para Jesus, Ele não está te dando garantia de que vai ser uma vida fácil, mas Ele está te dando garantia que se você permanecer na presença dEle, Ele vai te dar uma vida que é muito mais do que essa vida, é uma vida eterna com Ele. É muito maior. Às vezes a gente troca 80 anos, 90 anos, sei lá quantos anos você vai ter, 120 anos. A gente troca essa vida aqui, né, querendo viver essa vida aqui, e perde uma eternidade com Deus. E o que Deus quer para nós é uma vida ao lado dEle, com a mesa farta, com ruas de ouro, com muros de cristal, com tudo para você, irmão, minha irmã. Mas você precisa permitir perder a sua vida em favor de Jesus. E aí quando Tiago, ele começa a explicar, né? Tentar explicar, e ele está falando para pessoas ali que conhecem a palavra. Ele não está falando para qualquer um, né? Não, ele está falando para os fariseus. Quem eram os fariseus?
eram homens que cresceram lendo a Torá. O que é a Torá? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Conheciam de cabo a rabo, de cor e salteado. Se você mandasse ele falar um trecho da Torá, ele falava com você. E ele aprendeu isso desde pequeno. Mas qual o grande problema dos fariseus? O grande problema dos fariseus é que eles pecavam, mas escondiam o seu pecado. Eles olhavam para as pessoas e julgavam. E diziam assim, ó, você não é digno de receber o reino dos céus. Eu sou. Eu sou. Senhor, tu está vendo esse homem aqui, ó? Glórias eu te dou porque eu não sou igual a esse publicano. E aí Jesus nessa parábola ele diz assim, e o que disse o publicano? O publicano disse assim, Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. E ele pergunta para nós nessa parábola, ele diz assim, quem é que desceu justificado daquele monte? Quem é que desceu? O fariseu ou o publicano? Sabe, irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente precisa parar e arrancar. Não adianta você passar um colírio. Não adianta você passar um esparadrapo. Não adianta você passar uma pomadinha, que não vai resolver. Para entrar no reino dos céus, você precisa ter fé e você precisa ter obras. A fé sem obras, ela é morta, diz o Senhor. Ele está dizendo para nós, olha, não adianta você dizer que você é de Cristo, mas se você não demonstra ser de Cristo, se você não tem atitude de cristão, eu não vou falar nem crente, porque pode confundir com evangélico. Eu vou falar cristão para você entender. Tem algumas pessoas, né? E eu não estou criticando isso, que fazem somente as obras, né? Dão cesta básica, ajudam. Isso não está errado, está certo. Mas o problema é que pelas obras nós não somos salvos. Né? Que a gente acabou de ler aqui. Ó, Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça. E aí ele vai falar um negócio aqui que é tremendo, que ninguém percebe, mas ele está falando aqui, ó. Vocês são salvos pela graça. E ele vai dizer assim, ó, por meio da fé. Então, você não está sendo salvo pela fé, você está sendo salvo pela graça. Mas a graça só chegou até você por meio da fé. Sem fé, a Bíblia diz, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Mas eu não posso parar só na fé. Porque a fé, ela pode ter altos e baixos. Não é isso? Senão, os discípulos de Jesus, num dia, não deveriam ter chegado para Jesus e dizer assim, olha, Senhor, acrescenta-nos fé. Por que eles disseram isso para Jesus? Muito provavelmente porque a fé deles devia estar lá embaixo. É normal, a gente é ser humano, irmãos. Vai ter dia que você está alegre, vai ter dia que você está triste, vai ter dia que você está desanimado, vai ter dia que você está... Vai ter dia que você está com muita fé, vai ter dia que você está com pouca fé. Não tem jeito, isso é normal. Por isso que você não pode ser salvo só pela fé. Mas é por meio da fé que você alcança a graça de Jesus. Quando Jesus estendeu a sua mão para nós, ao sair daquela cruz, ele venceu a morte, ele estendeu a sua mão para nós e estava dizendo assim, olha, a fé, a graça já está disponível para você. Basta você acessá-la através da fé. Mas como aquilo que eu falei no início, que muitos acham, né? Que uma vez salvo para sempre, isso não é verdade. Porque senão, irmão, se fosse assim, os versículos que a gente acabou de ler estariam mentindo.
Olha o que diz, vamos ler aqui no Efésios capítulo 2, que a gente está citando aqui, né? Efésios capítulo 2, versículo 8, que a gente falou da graça. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, veio de quem? Veio de Jesus. Jesus verteu seu sangue na cruz por nós, então veio por causa dele, né? Nós cremos que Jesus é o Salvador e por causa da nossa fé em Cristo, nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Olha o versículo 10 que vai dizer: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para quê, irmãos? Para quê, irmãos? Para fazermos boas obras. Então tem uma obra aí que você tem que fazer. Não é a obra da lei, mas tem uma obra que você vai ter que fazer, que são as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós. Para quê, irmãos, que Ele preparou? Para que nós andássemos nelas. Outra versão vai dizer assim: para que nós as praticássemos. Então, você é salvo pela graça, por meio da fé. Para que você foi salvo pela graça, por meio da fé? Para que você fizesse boas obras, para que você praticasse boas obras. E essas boas obras não são somente entregar cesta básica. Essas obras não são somente você dizer assim: eu não trato mal a ninguém. Não. É muito mais além do que isso. Jesus verteu o seu sangue para que você entendesse que você precisa se esforçar para entrar no reino dos céus. Existe algo que eu preciso fazer. Existe algo que você e eu precisamos fazer. Isso se refere às boas obras, né? A pergunta que você pode fazer nessa noite é: quais são essas boas obras? O que são as boas obras? Então, eu vou tentar falar algumas coisas aqui para você entender mais ou menos o que pode ser a boa obra que o Espírito Santo requer de você. Você tem que entender que boas obras, ela está intimamente ligada com santificação. Não tem boa obra ou boas obras sem santificação. E a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém. Eu posso ser o cara mais bonzinho da face da terra, né? Quem foi o prêmio Nobel da Paz aí? Eu não sei. Mas o prêmio Nobel da Paz, posso ser o prêmio Nobel da Paz. Se eu não tiver santificação, eu não vou ver a Deus. Não vou ter boas obras. E se eu não tiver boas obras, eu não estou cumprindo o projeto da salvação que Deus tem para mim. Porque muitas vezes ou a gente pensa que é só pela fé, ou a gente pensa que é só pelas obras. E nós acabamos de ver nos versículos que nós lemos, que não é só nem por um e nem por outra, mas é um conjunto das duas, pela fé e pelas boas obras. Então, se eu tenho o entendimento de que eu preciso andar em santificação, porque eu fui justificado por Cristo, a minha conduta vai demonstrar naturalmente que eu realizo boas obras. Primeira coisa que eu preciso entender: uma das primeiras obras que você vai começar a ter na sua vida, e se você ainda não tem, é porque provavelmente ainda não está no caminho da salvação. Exercício da oração. Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você fala com Deus por dia? Você acorda, você fala com Ele? Você vai dormir, você fala com Ele? Várias vezes você vê exemplos na Bíblia de homens que oravam no mínimo 3 vezes ao dia. No mínimo, era o mínimo que eles faziam. E mesmo assim eles se sentiam em dívida com Deus, por aquilo que eles entenderam que Deus fez por eles.
O exercício da oração é algo que vai nascer dentro de você se Jesus realmente está vivendo dentro de você. A grande questão é, Jesus está vivendo dentro de nós? Jesus está fazendo diferença na sua vida? Ou você está sendo envolvido tão pelos acontecimentos mundanos que você não tem nem tempo para orar mais? Primeira obra a boa obra que Deus vai realizar na sua vida é oração. Segunda coisa que Deus vai fazer na sua vida, estudar a palavra de Deus. Como que você vai se dizer crente ou então cristão se você não conhece o estatuto da palavra? Se você não conhece aquilo que Deus determinou para você fazer? Boa obra, irmãos. Eu for fazer caridade com alguém, né? Ou entregar uma cesta básica, ajudar com alguma coisa, mas isso diante de Deus não vai servir, irmão. Quer ver? Olha o que ele diz aqui, né? Em em Tiago, capítulo 2, olha que engraçado. Ele diz assim: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E olha o que ele vai dizer aqui: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, você está crendo certo. Mas ele vai dizer assim, ó, mas também os demônios creem e estremecem. Olha, irmão, ele está dizendo assim, olha, se você não entender que você precisa ter fé e boas obras, saiba de uma coisa, é porque, vou falar uma heresia aqui, mas vou brincar, tá, irmãos? O demônio, ele não pode mais ser salvo, entenda isso. Deus determinou que todos os demônios vão ser colocados no lago de fogo e enxofre. Então, isso é ponto pacífico. Vou brincar agora. Vamos dizer que você e eu não temos a fé, mas temos a obra. Ou então, temos a fé e não temos a obra. Um demônio que crê e estremece, se ele pudesse se converter e ser salvo de novo, ele entraria no céu e você não. Para pensar um negócio desse. Para pensar, irmão. Porque ele está dizendo aqui, ó, os demônios creem. O que é crer? Crer não é simplesmente dizer assim, eu creio em Deus. Não. Crer na palavra, no sentido da palavra, é crer e ter atitude daquilo que você crê. Eles creem e estremecem. Eles sabem quem é o dono dessa palavra aqui. Eles sabem que não podem fazer mais nada, porque Deus determinou que eles vão para o lago de fogo e enxofre. Nós ainda temos chance. Nós ainda temos chance. Você deveria estar empenhando a sua vida para fazer a vontade de Deus. Porque ninguém sabe o dia e nem a hora que Deus vai enviar novamente Jesus para nos salvar. Ninguém sabe o dia. E se o dia for hoje? E se for daqui a pouco? O que você tem preparado e o que vai ser da sua alma, irmão? O que vai ser da sua alma? Eu sei que pode ser uma palavra dura, mas é uma palavra que vai gerar salvação em você. Que vai gerar uma mudança de vida, se você realmente estiver ouvindo aquilo que está sendo dito aqui. Se você parar para pensar naquilo que está sendo falado. Então não existe salvação sem santificação. Não existe santificação se você ainda continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes de aceitar Jesus como seu Salvador. Não existe. E sem santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Não adianta a gente chorar, né? Minha filha está dormindo. Minha filhinha mais nova, quando ela quer alguma coisa do papai, né? Ou da mamãe, e o papai diz não, ela fica assim. Pra gente ter peninha dela, né? Pra gente ir lá, tadinha. Ela tá querendo uma balinha, vou dar uma balinha para ela. Mas Deus não age assim conosco. Deus, Ele nos ensina. Sabe por que Ele nos ensina? Porque Ele nos ama. Ele te ama, meu irmão.
Ele te ama, minha irmã. E hoje Ele está aqui falando para você, eu te amo tanto que eu trouxe para você aqui para ouvir essa palavra, porque essa palavra pode gerar a única chance que você vai ter na sua vida de ser salvo. Mesmo que você nunca mais venha aqui, mas um dia você ouviu essa palavra e você vai lembrar, um dia eu ouvi essa palavra, e ela pode germinar no seu coração. Ela pode dar fruto no seu coração. Boas obras, exercício da oração, estudo da palavra, desenvolvimento de dons espirituais. Sabe, irmãos, você precisa entender que você é uma árvore que foi enxertada em Jesus. Nós não tínhamos o direito de ser salvos, mas aprove a Deus nos dar a única chance da nossa vida. E quando Ele nos dá essa chance através de Jesus, é como se nós, que somos um galho, fôssemos enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus. E aí naquela oliveira verdadeira, se você realmente foi enxertado, como a palavra diz, não tem como você não dar fruto. Não tem como você não ter dons. Não tem como você não ser fértil. Se você não está tendo dons, se você não está sendo fértil, se você não está dando fruto, algum sinal está te dando aí para te mostrar. Toma cuidado, porque se Jesus voltar, talvez você não suba. Talvez você não entre no reino dos céus. Talvez você esteja só dentro daquela cela, achando que está livre, mas não está. E a qualquer momento a cela pode se fechar e você nunca mais sai de lá. Sabe, irmãos, Deus, Ele é perfeito em todas as coisas que Ele faz. E hoje Ele está falando isso para nós. Cuidado com as armadilhas do diabo. Outra obra das boas obras, amar ao próximo, né? Jesus disse, e amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? Qualquer um. Mas muitas vezes a gente passa de largo, né? Às vezes a gente vê alguém precisando de alguma ajuda e a gente desvia. Ou então, aquela pessoa, a gente faz um julgamento, né? Aquela pessoa não precisa da minha ajuda. Aquela pessoa, ela está bem, graças a Deus. Você já viu que o pastor, muitas vezes, ou o pastor ou a pastora, vira para você e fala assim, você está bem? Você já viu que eu te perguntei isso algumas vezes? Você está bem? E quando alguém fala assim, estou bem, o que eu faço? Amém. Mas se você virar para mim e falar assim, pastor, estou precisando de ajuda, você acha que eu nunca vou te ajudar? Você acha que eu vou passar de largo se você pedir a minha ajuda? Eu nunca vou fazer isso, irmão. Eu fui levantado para esse lugar, para essa função, para ajudar aqueles que Deus colocar no nosso caminho. Tem pessoas que a gente ajuda aqui que nem são daqui, mas a gente ajuda. Porque um dia ouviram falar que tinha um pastor na igreja da unidade de Itaipava que poderia ajudar e ela veio atrás. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e não pedimos ajuda, irmãos. Não seja autossuficiente, porque a autossuficiência mata. Boas obras, ajudar o próximo, amar ao próximo. Ele completa aqui, ó, amar o próximo e se preocupar com a necessidade alheia. Ou seja, obras. Não adianta só dizer que eu amo, né? Ah, eu te amo, Martinha. Mas Martinha, fui. Né? Não, irmão. Martinha, tá tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Isso é um ensinamento que não vai servir só para o pastor não, irmão. Vai servir para a sua vida cotidiana. Porque não importa se a pessoa não vai te dar nada, alguma coisa em troca. Não é isso que é evangelho. O evangelho é fazer sem esperar nada em troca. Eu não consigo entender, irmãos, sinceramente, quando a pessoa cobra para pregar.
Eu não consigo entender um negócio desse. Outro dia eu estava querendo trazer um pastor aqui. Aí eu fui olhar no contato dele, na agenda dele. Não sei quantos R$1.000 para pregar. Aquilo que eu recebi de graça, o que a palavra de Deus manda eu fazer? Dá de graça. Então eu recebi amor, agora eu vou cobrar para amar? Não, irmão. É amar sem esperar nada em troca. Muitas vezes a gente está querendo fazer como Judas. Está querendo receber um saco com 30 moedas de prata. Cuidado, porque o final disso é forca, é morte. Mas se você cumprir a palavra de Deus, amar o seu próximo como a ti mesmo, pode ter certeza que as boas obras vão começar a acontecer e os frutos vão começar a chegar e você vai começar a entender que a salvação está se encaminhando. A santificação está sendo um processo que está sendo evoluído na sua vida. Por causa do amor de Jesus por nós naquela cruz. Outra boa obra. Não faz distinção entre amigos e inimigos. Eu só vou amar quem me ama. Não é assim? Eu só faço para aquelas pessoas que são boas para mim. Irmão, Jesus não ensinou isso não. Jesus disse assim: amai aos vossos inimigos. Orai pelos que vos maltratam. Quantas vezes você dobrou teu joelho e orou por aquele que bateu em você? Vou te falar um segredo aqui. Está lá em Jó 42. Diz assim: e quando Jó orou pelos seus inimigos, Deus reverteu o seu cativeiro. Deus tem bênção para você, irmão. Deus tem bênção para nós aqui, Deus tem bênção para a sua vida, mas você precisa orar por aqueles que vos maltratam. Você precisa orar pelos seus inimigos. Mesmo que você ore assim: Deus, alcança esses homens. Liberta eles dessa raiva que eles têm de mim. Salva eles, Senhor. Salva eles. E tira essa raiva que está dentro do meu coração. Isso impede que você seja uma pessoa de Deus. Amar a quem quer que seja. Quem quer que seja. Se teu inimigo tiver fome, olha o que diz aqui, Romanos capítulo 12, versículo 20, diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, o que vai acontecer? Amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Eita Jesus! Alimenta aquele que te maltratou, irmão. Às vezes a gente tá bravo com o pastor da nossa igreja. Às vezes a gente está bravo com o irmão da igreja. Mas Deus está dizendo assim: olha, meu irmão, você está fazendo a coisa errada. Você tem que amar o seu inimigo. Às vezes a gente não ama quem está do nosso lado, quem é nosso amigo. Irmão, pelo amor de Deus, isso não é reino. E você não vai entrar no céu se você continuar fazendo isso. Mas se você entender que você precisa modificar o seu interior para que você seja salvo, e você começar a praticar as boas obras por meio da fé, a graça vai começar a fazer efeito na sua vida. Você entende? A graça não é um passe de mágica assim, ó, pum! Jesus morreu, eu estou salvo. Não é assim não, irmão. Jesus colocou a graça à nossa disposição, mas depende de mim e de você alcançar isso. Ah, pastor, mas teve os 2 ladrões na cruz, que o cara lá foi salvo sem fazer obra nenhuma. Quem disse? Quem disse, Berenice? Tem uma loja que é assim, não tem? Com esse nome? Quem disse que foi salvo sem fazer obra nenhuma? Sabe qual foi a obra do
do santo ladrão lá, jogar o orgulho dele fora. Essa foi a obra dele. Sabe qual foi a obra do ladrão lá na hora da cruz? Orar a Deus, pedir a Deus: Senhor, lembra-te de mim. Ah, irmão, se Jesus lembrar de você, não tem como você não entrar no reino dos céus. É tão tremendo isso que eu estou falando aqui, que, irmão, que eu estou todo arrepiado aqui. Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te quem eu sou. Ele olhava para o outro ladrão e está dizendo assim: olha, nós, eu e você, ladrão, nós temos que estar aqui mesmo, nós temos que morrer aqui, ó, porque nós roubamos, nós matamos. Ele reconheceu quem ele era. Ele disse assim: Senhor, eu sei quem eu sou. Mas esse que está aqui no meio de nós, esse não tem pecado algum. Esse não tem pecado algum. E ele vai e ele reconhece o senhorio de Jesus. Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Senhor, lembra. Você vai ter que esperar o que chegar na sua vida, irmão? Você vai ter que esperar chegar na cruz, você já pregado lá, para você reconhecer que você não é nada? É isso que vai ter que acontecer? Sabe? Deus está te dando a oportunidade hoje de ainda ter uma vida abençoada com Ele, na sua vida aí cotidiana, mas às vezes o nosso coração duro não ouve a voz de Deus, não pratica as boas obras, não crê que Ele é Jesus, o Salvador. Jesus só quer te amar, só isso que Ele quer. Ele quer restaurar aquilo que você tinha lá no início, quando Deus andava com o homem no jardim do Éden. Você imagina algo tão mais maravilhoso do que isso? Receber a visita do próprio Deus na sua casa. Ah, irmão, sabe o que Deus quer? Visitar a sua casa. Ó, é aqui que Ele quer entrar, ó. Seu coração. Ele quer fazer morada. Igual aqueles discípulos, né, que viram Jesus sendo crucificado e acabaram de ver Jesus morrer na cruz e foram embora chorando. Pegaram o caminho para ir para Emaús. E eles estão lá desesperados. Obrigado. Estão lá desesperados, pensando assim: ó, acabou tudo. O meu Jesus morreu. E aí, irmãos, de repente aparece um camarada conversando com eles. Por que vocês estão chorando? Você não está sabendo, não? Você não viu o que aconteceu lá, não? Jesus morreu. E aí Jesus, que estava ali com eles, mas eles não conseguiam enxergar, Jesus fala assim: mas ele não disse para vocês que isso ia acontecer? Mas ele não falou? Será que vocês não estão lembrando dele, não? Será que vocês não lembram o que ele disse? E aí Jesus vai caminhando com eles até a hora que eles chegam dentro da sala, lá onde eles estavam no lugar. E eles falaram assim, Jesus diz assim: eu tenho que continuar a minha caminhada. Aí eles olharam para Jesus e dizem assim: fica, Senhor. Fica um pouquinho mais. Sabe o que Deus quer ouvir de você, irmão? Fica, Jesus. Não vai embora, não. Talvez eu não esteja nem te reconhecendo, mas quando tu fala, o meu coração queima com a tua presença. Fica, Jesus. Fica aqui. E aí diz a palavra que ele ficou.
E Ele só está esperando você dizer isso para Ele. Fica, Senhor. Fica aqui no meu coração, fica aqui na minha casa, fica aqui comigo. Porque quem sabe, se tu estiver comigo, talvez eu te reconheça. E foi justamente o que aconteceu. Jesus ficou, sentou-se à mesa, e diz a palavra que quando Ele partiu o pão, os olhos deles se abriram. Sabe quando é que você vai entender isso? Quem é Jesus na sua vida? Quando você tiver intimidade com Ele suficiente para Ele partir o pão contigo, ter comunhão com você. Essa é que realmente é a vontade de Deus para nós, é voltar a ter comunhão conosco. Se tornar um conosco. Né? Às vezes a gente se torna um com tanta coisa, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com a nossa falta de fé, com a nossa murmuração. Mas Jesus está dizendo assim, a única coisa que você precisa ter é comunhão comigo. Só isso. Quando você tem comunhão com Jesus, a fé vai começando a ser aumentada, né? E Ele vai te trazer a graça que você precisa para ser salvo. Que nessa noite, irmão, você tenha entendido que o caminho que você deve seguir é o caminho da salvação, o caminho da cruz, o caminho de Jesus. Porque só no caminho de Cristo é que você vai alcançar a salvação para a sua alma. A sua alma vai poder sossegar dentro de você, né? Muitas vezes a nossa alma está inquieta. Parece que nada consegue trazer paz. Mas Jesus diz assim, olha, eu posso te dar uma paz que excede todo entendimento. Pode estar tudo caindo ao teu redor. Mas se Jesus estiver dentro de você, e você tiver a paz que Deus dá, ela vai exceder todo entendimento. Não vai precisar você entender, mas a paz vai chegar. O amor de Deus vai chegar. A graça de Jesus vai ser colocada dentro de nós. E nós vamos conseguir achar a salvação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você entendesse que Jesus não te chamou para religião. Apesar da palavra, minha esposa até falou ontem, né? Apesar da palavra religião significar religare ou religar, a religião ela só te afasta de Deus. Essa é a verdade. O que Jesus está te chamando nessa noite aqui é para ser filho de Deus. Filho é diferente de ser servo. Servo não tem direito à herança. Servo não conhece o desejo do pai. Filho não. Filho conhece o pai. Filho tem direito à herança. Filho sabe aquilo que o pai quer. Que Deus está querendo te trazer de volta para entender o que Ele quer para a sua vida. Qual é o propósito para a minha vida? Não é assim que a gente fala? O que Deus quer de mim? Você só vai saber quando você se entregar a Jesus. Quando você tiver o encontro com Cristo. Quando você viver as boas obras através da fé e receber a graça que existe em Cristo Jesus. Talvez você esteja aqui nessa noite precisando entregar a sua vida para Jesus. Talvez você esteja aqui nessa noite precisando voltar para Jesus. Talvez você precise só de um passo, só de uma atitude, só de uma boa obra, né? Entregar para Jesus aquilo que é tão precioso para Ele, que é a sua vida. Eu queria adorar o Senhor aqui, e eu queria te dar a oportunidade de você, se você quiser, entregar a sua vida a Jesus, né? A gente não pode deixar passar a oportunidade. Se Deus está falando contigo nessa noite, é porque Ele precisa que você seja
aquilo que Deus quer para você, né? Vou louvar, irmãos, aquele primeiro louvor que a gente louvou aqui hoje. Som. Fala que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Se você quiser vir aqui à frente, para que depois de entoarmos esse louvor, você entregar a sua vida para Jesus, talvez essa seja a oportunidade que Deus está te dando para você voltar para Cristo, ou seja, a oportunidade de você entregar a sua vida para Cristo. Não deixe passar essa oportunidade, em nome de Jesus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Ajuda, Senhor! Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a
toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz, irmãos, que aquele que me negar, eu negarei diante do Pai. Mas aquele que confessar o meu nome, Jesus, como seu único e suficiente Salvador, eu o confessarei diante do meu Pai. Existe algo preparado para nós e um dia isso vai chegar. Todos nós vamos ter que nos apresentar diante do grande trono branco de Deus. Hoje Deus está te dando uma chance. Eu, se fosse você, não desperdiçaria essa chance, em nome de Jesus. Pai, nós chegamos diante da Tua presença. A Tua palavra foi pregada, Senhor, foi dita, mas, Senhor, eu não tenho capacidade de convencimento. Não é essa a minha função, Senhor. Mas eu não quero te lembrar, porque Tu já sabes, mas só quero te falar que quem convence o homem do seu pecado é o Teu Espírito Santo. Eu sei que Tu está falando conosco nessa noite, eu sei disso. Eu sei que Tu tem falado ao Teu povo, eu sei que Tu tem falado para pessoas que a gente nem mesmo imagina, e que essa palavra, Senhor, ela vai e produza o fruto que ela tem sido, para o qual ela tem sido lançada, Senhor. Não deixa, Senhor, ficar uma palavra vazia, Senhor, mas que haja fruto, que haja salvação, que haja cura e que haja libertação, Pai. Que essa igreja seja uma igreja realmente que ande em fé e pratique as boas obras, Senhor. Que te conheça em espírito e em verdade, que conheça a Tua graça, que saiba viver na Tua graça, Senhor. Deus nos livra, Senhor, da hipocrisia desse mundo, Senhor. Não nos deixa nos tornarmos hipócritas, mas, Senhor, nos torna Teus filhos de verdade, Pai. Porque a Tua palavra diz, Senhor, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Senhor, que Tu venha fazer de cada um de nós, Teus filhos, Senhor. E que possamos no dia, Senhor, do arrebatamento, Senhor, possamos subir e encontrar com Teu Filho Jesus nas nuvens, Senhor. Essa é a nossa vontade, Senhor, esse é o nosso desejo, não só para mim, para minha família, mas para todos que fazem parte da Igreja da Unidade e todos que queiram Te conhecer, Pai. Te louvamos nessa noite, Te bendizemos, crendo na verdade da Tua palavra, na verdade inerrante da Tua palavra, sabendo que Tu vais fazer a boa obra, Senhor,
Tu ainda vai completar a boa obra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Eu queria agradecer a visita da dona Sininha, do Guilherme. Que Deus abençoe vocês ainda mais. Nossos cultos aqui são todos domingos e todas as terças-feiras, às 19 horas, né? Esse mês a gente deu um tempinho da escola bíblica, mas também tem escola bíblica às 10 horas da manhã no domingo. Amém? Vocês são muito bem-vindos, o dia que vocês quiserem. Não, nós vamos dar um tempinho desse mês, só esse mês. Amém? Esposa, quer falar alguma coisa?